Com a palavra, vereador Marcão. Obrigado, senhor presidente. Bom dia mais uma vez a todos. Queria, primeiramente, parabenizar a vereadora Denise, e aqui é um parabéns mesmo de coração por ter elevado o nível do debate, ter trazido dados, né? E como é bom quando a gente tem dados, a gente também poder fazer o contraponto dos dados e assim a gente ir construindo uma ideia, assim a gente ir construindo uma opinião, digamos, mais coesa sobre o assunto, né? Bom, não é novidade para ninguém que essa questão do lockdown, do Covid, enfim, ela vem pautando aqui nas nossas sessões desde que eu me elegi vereador, desde que a gente começou, e a gente via que isso acontecia também na legislatura passada, né? E é bom frisar que todos que estão aqui, a vereadora Estela, o vereador Bressan, o vereador Camires, todos, a gente tenta encontrar uma fórmula a mais certa possível para que morram menos pessoas e para que menos pessoas passem necessidade. Né? Então, deixar isso bem claro para a população, que cada um do seu jeito, do seu estilo, com as suas crenças, com os seus dados, tenta fazer isso. Um dos dados que a vereadora Denise trouxe mostrou que o comércio praticamente teve suas atividades zeradas, né, com essa situação, enfim, de bandeira preta, e que mesmo assim os casos não resolveram, não houve uma queda nos casos, né, mostrando que eu, o vereador Scalco, o vereador Bressan, entre outros vereadores, a gente vem dizendo que o comércio não é o culpado, né, então está aqui atestado, né, pela vereadora Denise, que o comércio não é culpado, que o comércio foi fechado e os casos continuaram, né? Ela citou a Suécia, né? Eu fui consultar a Suécia porque eu olho quase todos os dias e, enfim, eu gosto, esse assunto me atrai, e hoje eu vi que a Suécia ontem não teve nenhuma morte, 0 mortes a Suécia teve, né? E ela nunca teve lockdown. Então, né? O Reino Unido, que foi citado pela vereadora, ele tem 1.843 mortes por milhão, né, e fez vários lockdowns, enfim. E a Suécia, que não teve nenhum lockdown, teve 1.296, né, ou seja, 1/3 a menos. Então, é um dado que são países próximos ali que a gente pode ver o porquê, entender, ou, enfim, as medidas que foram adotadas, mas não houve lockdown. Então, nesse sentido, é bom deixar claro que não houve. Quando eu fiz, esse fim de semana, eu fiz uma análise sobre o estado de Amazonas, né, que teve essa nova P1 aí, que é essa nova variante do vírus. A gente consegue ver, posso dividir com vocês o gráfico, se vocês acharem interessante, enfim, está na minha página disponível, que o ciclo ele dura mais ou menos 30 dias, né? Desde quando ele começa o aumento, o pico ele chega ali no 20, 22, 21 dias, e depois ele tem uma estabilização e ele cai. O que a gente observa lá em Manaus, né, que é a capital do estado, enfim, onde mais ou menos 50% das pessoas moram. Quando foi instaurado o lockdown lá, teve o recorde de casos, né? Isso é dado, né? Isso a gente pode confirmar com uma pesquisa rápida no Google. Quando se terminou o lockdown, né, se reabriu o comércio dia 22 de fevereiro, aí hoje a gente já tem 23 dias sem lockdown, o comércio funcionando, claro, com os cuidados que a gente já sabe mais ou menos, e se teve a queda de mortes vertiginosa, né, do último dia do lockdown da reabertura do comércio para agora, a gente teve uma queda, caiu pela metade do número de mortes, né, sem lockdown. Então, a gente pode usar vários argumentos, a gente se baseia onde a gente quiser. Eu estou baseando num estado onde tinha a P1, onde nasceu a P1. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, nós devemos estar mais ou menos no 20º dia. Eu acredito, né, e faço muitos votos, que essa semana seja a semana do ápice aqui, depois a gente tem uma estabilidade no número de casos. Onde tive acesso aos números de Porto Alegre, que o vereador Camozato fez, e lá a gente já tem 3 dias como lá começou um pouquinho antes, a gente já tem 3 dias de estagnação no número de pessoas que entram nos hospitais no ambulatório, não em UTIs. Então, já é um indicativo que daqui a pouco a gente realmente está chegando no platô. Se a gente copiar Manaus, a gente vai estar chegando no platô com ou sem lockdown, com o comércio fechado, a barbearia quebrando, sim ou não, isso não influencia. A vereadora também citou o Brasil, né? O Brasil basicamente não fez lockdown, e a gente, digamos, o país em si, mas a Argentina fez, e a gente tem os números muito próximos, né? Eu sempre gosto de lembrar que a Argentina é o país que mais fez quarentena no mundo, foram 9 meses, né? Nesse sentido também a gente tem São Paulo, foi um dos estados que mais fez medidas restritivas desde o começo da pandemia, e a gente tem 1.380 mortes por milhão.
sendo que no Brasil a gente tem 1.300. Em Minas Gerais, que a vereadora citou com propriedade, 970 mortes, ou seja, também um terço menor que São Paulo, que nesse momento, pela primeira vez, o governador Romeu Zema, de forma que eu considero errada, e aqui mais ou menos eu já falei que a gente pode criticar as pessoas, mas a gente tem que seguir, a gente não segue pessoas, a gente segue valores e princípios. Eu acho que ele, de forma errada, decretou esse lockdown, foi por 15 dias, né, recebeu muitas críticas dentro do partido, faz parte, né, a gente quer tentar acertar e eu acho que ele quer tentar acertar também. O que eu venho defendendo, e o vereador Moleque também defende, várias intervenções dele, é sobre o meio termo, né, vereador Moleque? A gente ter, não assassinar a economia e não botar pessoas em risco. Então, o meio termo é aquilo que eu já falei diversas vezes. Comércio com algumas restrições, uma pessoa a cada 8 metros, barbearia agendando horários, não ter acúmulo de pessoas, né? Então, esse seria o meio termo para que a gente conseguisse um equilíbrio entre as pessoas ter o que comer e as pessoas ter leito de hospital, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio. Passou da hora. A vereadora Denise sugere mais uma vez, então, um lockdown. Vocês imaginem, eu que sou do comércio, vamos ficar 21 dias fechados se depois disso for decretado mais 15 dias de lockdown. Podem ter certeza que não existirá mais lojas para que vocês comprem o que vocês precisam de quem estará fechado. Nenhuma loja em Caxias do Sul vai resistir 40 dias fechada. Não existe como. Não, é impossível, né? Para finalizar, foi pedido auxílio emergencial, a vereadora Estela já citou isso, a vereadora Denise também citou, um auxílio emergencial maior. É importante que a gente lute por uma responsabilidade fiscal do governo federal, porque senão a gente vai ver o que está acontecendo, por exemplo, na Venezuela. Não adianta a gente dar, por exemplo, um auxílio emergencial de R$ 5.000, que vai valer 250 daqui 2 meses, por causa da inflação, né? Então, a gente tem que ter responsabilidade fiscal. Nós somos um país pobre, né? E por ser um país pobre, a gente tem as nossas limitações. E as limitações, elas vão ao encontro de muitas coisas de dinheiro que a gente não tem. Às vezes a gente tem dinheiro para coisas que não precisa. Nós, daqui a pouco, vamos aprovar uma moção, se Deus quiser, que o TJ vai gastar aí 580 milhões em auxílio saúde, sendo que tem gente que não tem o que comer nesse momento. Então, nós precisamos diminuir essas distorções no nosso país, mas, em suma, nós somos um país pobre. Então, a gente não tem como dar um auxílio muito maior. Não adianta nós imprimir dinheiro, como foi feito na Venezuela. Hoje, lá eles lançaram, essa semana, acho passado, a nota de 1 milhão de bolívares, que vale R$ 3. Então, não adianta nós dar um auxílio de 5 mil, que daqui 2, 3 meses vai valer R$ 250. Então, não adianta nós ser irresponsável. Tá bom, pessoal? Não sei se o vereador Scalco queria uma parte. Sim, eu queria uma parte, Marcon. Agora está tendo um protesto dos lojistas aqui do centro do comércio, aqui na frente da prefeitura, tá? E um dado que eu trouxe até outro dia foi que o comércio emprega mais de 20 mil pessoas em Caxias do Sul. Se cada família tem 3 pessoas, a gente pode dizer que o comércio mantém 60 mil famílias na cidade. Eu vi que a vereadora Denise trouxe um número que as pessoas não estão ficando em casa e estão passeando, né? Mas, claro, se a gente pegar essas 60 mil pessoas, as 20 mil pessoas que trabalham no comércio, mais as suas famílias começarem a sair, vai dar um deslocamento muito maior na cidade. É melhor deixá-las dentro da empresa, do comércio, que tem todo o protocolo de segurança, não tem aglomeração e as pessoas não vão ficar passeando pela cidade. É um jeito também de a gente diminuir o trânsito delas pela cidade. Outra coisa, o comércio, tá, já está sem condições nenhuma de se manter fechado. As empresas estão quebrando, não existe mais capital de giro, o comércio gira com o seu estoque, o dinheiro do comércio está no estoque. Se não conseguir vender, não tem dinheiro para pagar funcionário, dinheiro para pagar aluguel e para girar a nossa economia. E todas essas pessoas que dependem do comércio, para elas o trabalho do comércio é essencial para poder se alimentar e viver. Obrigado, Marcon. Obrigado, Scalco. Então, uma sugestão que eu gostaria de fazer aqui, é uma sugestão até daqui a pouco, né, um pouco mais drástica, mas para que a gente se compadeça com quem está sem renda, quem defende tanto o lockdown, que abra mão do salário. Né? Vamos ficar 2, 3 meses aí sem salário e vamos ver como é que se comporta o pensamento dessas pessoas. Porque não existe maior desespero, pessoal, do que não ter dinheiro para pagar as contas. Né? É um desespero muito sério. Então, por isso que eu volto a dizer mais uma vez, o meio termo, ele pode salvar vidas
e ele pode salvar empresas. As duas coisas são muito importantes. Tá bom? Obrigado a todos. Em declaração de líder, a bancada